Bem, meus amigos, eu gostaria, para nós iniciarmos este nosso estudo, que nós lêssemos Êxodo capítulo 20, versículo 13. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Vamos ler a Sagrada Escritura. Êxodo capítulo 20, versículo 13. É um pequenino texto. Êxodo capítulo 20, versículo 13. É um texto bem pequeno, mas com profundas implicações sobre a vida humana. Vamos ler, então, Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás. Vamos ler novamente. Não matarás. Este é o 6º mandamento dos 10 mandamentos da lei de Deus. Este é o 6º mandamento. Eu começo lendo este texto porque o meu propósito neste estudo, nesta palestra, é tratar do tema ocorrido na semana passada, na semana anterior. Hoje eu estou falando aqui na terça-feira, 17 de abril de 2012. Na semana anterior foi votado pelo Supremo Tribunal Federal a questão do aborto de anencéfalos e, infelizmente, tragicamente, para a tristeza dessa pátria brasileira, o Supremo Tribunal decidiu pela legalidade da interrupção da gravidez de crianças anencéfalas, né? Então não é mais crime no Brasil, não é mais considerado crime no Brasil o aborto destas crianças, destes bebês, que são bebês sem cérebro. E por 8-2 foi aí essa decisão, né? Então 8 ministros do Supremo votaram a favor da legalidade, da legalização desse tipo de aborto, e 2 votaram contra, apenas 2. Então uma grande maioria dos ministros, aí, dos 10 ministros, 8 votaram a favor, 2 votaram contra a legalização. O que é uma tragédia, o que é uma manifestação da situação da nossa pátria brasileira, onde as autoridades se põem contra os mais indefesos, aqueles a quem essas autoridades deveriam proteger. Então, o meu propósito é tratar deste assunto nesta palestra, neste estudo nosso, baseando-me evidentemente na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada, né? Então, o meu tema é o aborto de anencéfalos à luz da Bíblia Sagrada. O aborto de anencéfalos à luz da Bíblia Sagrada. Bom, o título e a abordagem que eu vou tomar, né, este título deste nosso estudo, e, portanto, que mostra a abordagem que eu irei tomar, como eu irei tratar este assunto, pode suscitar o descontentamento de alguns, né? Talvez eles digam: ora, agora vem você discutir sobre um assunto tão importante, baseando-se aí neste livro velho, ultrapassado, em sua fé religiosa. Por favor, discutamos este tema sobre critérios mais científicos, mais filosóficos, critérios humanistas. Baseando-se em sua fé religiosa, eu não posso lhe ouvir. A fé religiosa não tem nada a ver com essa questão. A fé religiosa é questão de cada um, e você vem colocar aqui a Bíblia e a sua fé religiosa nesta questão tão importante, né, em que tantas pessoas estão sofrendo aí, e assim por diante. Bem, eu quero dizer que considero esta atitude simplesmente patética, lamentável, né, pelos seguintes motivos. Eu quero dar aqui alguns motivos, 4 motivos, que entendo que a Bíblia tem tudo a ver com essa discussão, a fé religiosa tem tudo a ver com essa discussão, e, na verdade, é elementar a questão da fé nesta discussão. Primeiro, a pessoa que diz assim, que a fé religiosa não tem nada a ver com isso, demonstra um abominável preconceito. Porque quem pode provar, meu amigo, que não se pode discutir um assunto importante levando-se em consideração a fé religiosa das pessoas? Como você pode provar isso, que a religião não tem nada a ver com isso? Em segundo lugar,
numa discussão trocam-se ideias, certo? Se eu possuo fé religiosa, naturalmente isso se refletirá em minhas palavras, mesmo que eu tente evitar. No entanto, eu não quero evitar, eu não desejo evitar. Eu não quero evitar discussão sobre base da minha fé religiosa. Se o meu interlocutor não aceita estas bases, então não pode haver discussão nenhuma, não pode haver discussão genuína. E opiniões meramente ditas científicas, filosóficas, humanistas, se imporão como donas da verdade e todos os demais terão de calar-se. Então isso não é uma extrema presunção, meu prezado ouvinte? Em terceiro lugar, eu digo que isso é patético também pelo seguinte motivo. Em terceiro lugar, nesta nação, a maioria da população professa a fé cristã. Então, pelo menos em termos de profissão, a maioria da população brasileira diz que é cristão, que é cristã. Dessa forma, nós podemos, pelo menos aí, presumir que estas mesmas pessoas, estes milhões e milhões e milhões de brasileiros, dão algum valor à Bíblia Sagrada. Então, essas pessoas dão algum valor à Escritura, à Bíblia, têm algum tipo de fé na Escritura. Isso, por si só, já torna a Bíblia relevante nessa discussão. Por quê? Porque estamos tratando de um ponto que atingirá, na verdade, toda a população, mesmo que uma pequeníssima parte das pessoas irão passar por esse problema concreto, mas isso tem a ver com as religiosas, as crenças em termos de princípios religiosos, éticos e assim por diante, de toda uma sociedade. Então, se a maioria da população acredita na Bíblia, isso já torna a Bíblia relevante para qualquer discussão, né? Em quarto lugar, e esse é realmente a razão mais importante que me diz, que faz com que eu diga que uma oposição a qualquer argumento bíblico ou religioso é patético. Em quarto lugar, na verdade, meu amigo, a Bíblia é a elementar base para toda e qualquer discussão. Sabe por quê? Porque trata-se da palavra de Deus para a humanidade. E é o critério pelo qual seremos absolvidos ou condenados no juízo vindouro. Um dia Deus vai chamar cada ser humano, você inclusive que está me ouvindo, eu, todos nós, a prestar contas com Ele. Haverá um juízo vindouro. Pode ser até que você não creia nisso, pode ser que você ridicularize, mas isso não muda nada. Não muda nada, o juízo virá de qualquer jeito, mesmo que você não creia. Quer creia ou zombe, um dia você terá de prestar contas a Deus. Portanto, dizer que a Bíblia é irrelevante na presente discussão sobre os anencéfalos é o ápice da loucura. É o ápice da loucura, porque, na verdade, a Escritura será o critério pelo qual nós seremos julgados. Muito em breve. Muito em breve, eu e você teremos que prestar contas a Deus, e disso nós não poderemos escapar. Bem, eu quero dizer que, quanto a mim, como um cristão evangélico, reformado, basearei meus argumentos neste estudo, na Escritura Sagrada, e não peço desculpas por isso, pois creio que a Bíblia é a palavra de Deus para mim e para você que me ouve. E a minha oração é que o Senhor nos ilumine com a sua graça, pelo poder, pela unção do seu Espírito, para nós entendermos a Escritura, para nós entendermos a palavra e podemos dessa maneira aplicar este assunto tão importante, tão comentado e que tem consequências tão sérias na vida da população brasileira. Então vamos ao assunto. Eu quero começar dando dois exemplos hipotéticos, né? Dois casos hipotéticos, para que nós possamos entender nosso caminho em nossa argumentação a respeito deste assunto. Eu vou dar então os dois casos. Primeiro caso, vamos imaginar um quarto com um bebezinho, né? Um berço, e neste berço um bebezinho está lá, está o quarto, está o bebezinho no berço que está no quarto. Ao lado dele estão os pais. Eles olham para seu filhinho com tristeza, pois eles sabem que o bebê possui um problema mental. Seu filho não se desenvolverá como as outras crianças, não aprenderá a falar, não poderá andar com perfeição,
não poderá interagir com as demais crianças e nunca poderá desfrutar dos benefícios de uma vida adulta normal. Como esta criança sofrerá? Como ela sofrerá, não é verdade? Como os pais dela também sofrem com tal situação e como sofrerão no futuro. Como é triste hoje para eles e como será sempre triste saber que o seu filhinho não vai poder se desenvolver. Agora eu faço uma pergunta ante a esse exemplo hipotético que, apesar de hipotético, mas acontece normalmente, muitas vezes. Então minha pergunta é lícito os pais matarem a criança para evitar o sofrimento deles e dela? É lícito? É lícito eles olharem assim, vamos para evitar o sofrimento nosso, para evitar o sofrimento do nosso filhinho, que nunca, afinal de contas, nunca mesmo vai se desenvolver, vai crescer. Então vamos matá-lo. É lícito isso. Isso é correto, isso é legal, isso é moral, isso é ético. Qual é a resposta óbvia? A resposta óbvia é um não. Não, 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 de jeito nenhum. Nenhum pai pode matar o seu filhinho porque ele é doente mental, porque ele não vai se desenvolver, porque ele vai carregar esse problema pro resto da sua vida. Não, de jeito nenhum. Um segundo caso. Vamos para um segundo caso. Imaginemos um outro quarto, também com um berço, um bebê também, e os pais em volta também. Da mesma forma, os pais estão tristes. Nesse segundo caso, também os pais estão tristes. Eles sabem que seu bebê está gravemente doente e viverá pouco tempo, mas os dias têm passado e o sofrimento pela morte iminente torna-se insuportável. Passam-se os dias, a criança tem uma doença gravíssima, a criança vai morrer, o médico já disse, ele não vai durar muito, ele vai morrer. E os dias vão passando, a criança não morre, e eles olham, eles ficam ali esperando a morte iminente com grande tristeza, e aquilo se torna insuportável. A pergunta, agora, em relação a este segundo caso: devem os pais matar seu filhinho, visto que ele morrerá de qualquer jeito e a espera ser inútil? Ora, a criança vai morrer mesmo. Devem os pais matá-la por causa disso? Afinal, ela vai morrer. Afinal, é terrível essa espera. Afinal, o sofrimento é muito grande pela morte inevitável. Devem os pais, então, antecipar a morte? Matar? Porque é inútil esperar? Resposta óbvia: não. Não, não, não. Todos sabemos que, por mais que uma criança esteja desenganada pela medicina, por mais que não haja mais o que possa ser feito, por mais que aquela criança inevitavelmente vai morrer, mas ninguém aprovaria, pelo menos até agora, né, no nosso país, a morte desta criança, que os pais matassem o seu próprio filhinho. Vejam bem, meus amigos, nestes exemplos, as respostas naturalmente são sempre não. E por que assim? É porque a consciência implantada por Deus em cada homem diz que não deve ser feito isso. Paulo nos diz em Romanos, capítulo 2, verso 14, verso 15, Paulo nos diz assim: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2, 14 e 15. Amigos, Deus implantou na consciência dos homens o 6º mandamento que nós lemos no início deste estudo. Em Êxodo capítulo 20, verso 13, a Bíblia diz: não matarás. Deus implantou este mandamento na consciência, não só este mandamento, mas na verdade a sua lei, na consciência de cada homem. Mas este mandamento também, este mandamento está lá de forma clara, de forma completamente clara. O homem pode discernir isso no seu ser. Cada homem sabe, sem que ninguém precise lhe dizer, que matar é um crime de assassinato e que todo assassino merece a punição. Como foi o caso lá de Gênesis capítulo 4, verso 8 a 11, quando o primeiro assassino da história, Caim, matou Abel e Deus o chama a prestar contas, e o sangue de Abel clamava por justiça. Todo assassino sabe que merece punição. É assim pelo fato de que cada homem possui a imagem de Deus. Também no livro de Gênesis diz que não se deve tirar a vida
do semelhante de outro homem, porque nele está a imagem de Deus. Este é o que dá a dignidade da vida humana. Matar o próximo, meus amigos, é desonrar a imagem de Deus nele, é afrontar a Deus. Nisto está a dignidade da vida humana, nisto está a dignidade da vida dos bebês, nos casos hipotéticos que eu dei, mas de qualquer bebê na realidade, nos exemplos que dei. A dignidade da vida dos bebês está no fato de que cada bebezinho, cada ser humano, apesar de que o homem caiu no pecado, mas ainda conserva a imagem e semelhança de Deus. Tudo isso aponta para o problema central do argumento abortista. Este é o grande problema dos abortistas. Eles precisam provar que a vida que está no ventre da mãe é de nenhum valor e não se compara com a vida de um bebê que está no bercinho. Eles precisam provar isso. Eles precisam demonstrar que o que eles chamam de feto tem menos valor do que o bebezinho lá no ventre lá no bercinho da mãe, né? Aquela criança que está no ventre não tem o mesmo valor, a vida não tem o mesmo valor que a vida do bebê. Bom, parece que ainda se dá valor à vida dos bebês, né? Mas até quanto a eles começa a ouvir questionamentos. A gente já está ouvindo por aí, aqui e ali, questionamento a respeito do valor da vida dos bebês. Mas este ponto extrapola meu propósito no presente estudo. O fato, meus amigos, é que todo abortista procura desvalorizar o problema central, o do valor da vida da criança no ventre, e focalizar em questões bem mais periféricas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem se afirmado que há muitas mulheres morrendo por abortos clandestinos no Brasil, né? Porque o Brasil é crime abortar, então há muitas mulheres morrendo em abortos clandestinos nesse país, e que por isso deve descriminalizar a prática para que as que desejam abortar sejam protegidas. Ora, tem tanta mulher morrendo, diz o abortista, né? Tanta mulher morrendo aí nesses locais onde se faz aborto clandestino, sem certos cuidados. O governo não pode proteger essas mulheres, coitadinha delas, elas estão morrendo. E, portanto, devemos liberar o aborto, diz o abortista, para que essas mulheres que querem abortar, elas sejam então levadas a um local onde tenham um aborto digno, onde ali elas possam ser cuidadas. Mas a questão é o seguinte, meu amigo, qual é o valor da vida dos abortados, seja em casos clandestinos ou legais? Ninguém pensa nisso, não é verdade? Então a questão fica focalizada num ponto que é periférico, apesar de que é importante. Qual o valor da vida dos abortados, seja em casos de clandestinos ou legais? Esta pergunta não é considerada central por estes abortistas. Todavia, é a questão central. Qual é o valor da vida dessas crianças, desses nenéns que estão na barriga dessas mães? Pois se a vida do abortado equivale à vida do bebê no berço, todo aborto não passa de um crime de assassinato, e os abortistas são, consequentemente, ouça bem, assassinos. Você percebe? Assim, os abortistas focalizam a questão na consequência de um aborto clandestino, que apesar de ser terrível, isso é terrível, realmente é triste, é terrível, essa questão é mais periférica que a vida do abortado, pois o abortado, é inocente vítima da decisão da mulher que faz tudo de forma consciente, ou seja, é terrível quando a mulher vai fazer um aborto, é triste e ela acaba morrendo por causa disso, é terrível, mas ainda este ponto não pode legitimar a morte do abortado numa clínica legalizada pelo Estado, porque não deixa de ser um crime de assassinato. O abortado, ele é a vítima inocente, e a mulher que pratica o aborto, ela não é uma vítima inocente. Ela vai ali fazer tudo aquilo de forma consciente. Mas prossigamos. Fato semelhante, então, e isso que eu acabei de dizer demonstra que o abortista, ele não quer tratar do ponto central. O ponto central é o quê? A vida do abortado equivale à vida de um bebê no berço? Equivale à vida de um adulto? Esse ponto os abortistas não focalizam, eles focalizam em pontos periféricos. E fato semelhante acontece com este presente caso que nós estamos tratando deste estudo, que foi objeto
aí dos acontecimentos da semana anterior. Né? Ou seja, o caso de anencéfalos. Fato semelhante acontece no caso dos anencéfalos. Desculpe, anencéfalos. Evoca-se a questão do sofrimento dos pais e da inevitável morte da criança como altamente corroborante para a legitimação do ato do aborto. Né? Então ele diz assim, olha, vejam bem, os pais estão sofrendo, vão sofrer muito, 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 e a criança vai morrer mesmo, não é? Vai morrer. Para que esse sofrimento, eles dizem? Isso legitima a interrupção da gravidez, isso legitima o aborto. Então, no caso dos anencéfalos, eles usam exatamente esse mesmo argumento periférico. Mas a questão central não é essa, meus amigos. A questão central é a seguinte, preste bem atenção. A vida do anencéfalo equivale à vida do bebê no berço ou de um adulto? Equivale. A vida do bebezinho lá, desse anencéfalo, é o mesmo tipo de vida, com os mesmos direitos, com a mesma dignidade do bebê no berço, do adulto. Se equivale, o aborto é crime de assassinato, mesmo no caso de anencéfalos. E os abortistas também, neste caso, são assassinos. Quando percebem que, inevitavelmente, esta é a questão central, os abortistas tentam de todas as formas demonstrar que a vida do anencéfalo não tem valor. Por isso, nós ouvimos nos últimos dias coisas absurdas, como por exemplo, sem cérebro não existe vida. Sem cérebro não existe vida. A gente viu isso muito aí nessa semana. Com isso, eles procuram justificar o aborto. Mas, se sem cérebro não há vida, o que é um anencéfalo? Eu pergunto, o que é um anencéfalo? Se não tem vida ali, o que ele é? Será apenas um conglomerado de células que pode ser descartado? Será como um tumor maligno que deve ser extirpado? Será que ele é como um câncer que deve ser extirpado? Será esta a realidade, meus amigos? É possível afirmar isto com absoluta certeza? O fato é que os abortistas não conseguem provar nenhuma de suas arrogantes afirmações, e é assim porque não há como provar, sem dúvida alguma, que não há vida humana digna de proteção no caso de anencéfalos e nem em qualquer outro caso de aborto. Trata-se apenas de conjecturas abortistas e não de certeza. Ora, no caso da vida humana, é imprescindível a certeza, meus amigos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se um prédio for implodido, vai ser ali, um prédio já não tem mais utilidade e resolve-se implodir o prédio, derrubar o prédio. Ninguém vai acionar os mecanismos lá da implosão sem absoluta certeza de que a área está livre da presença de qualquer ser humano. Se tiver dúvida de que existe algum ser humano ali por perto do prédio, ou no prédio, ou em volta do prédio, numa área ainda de grande risco, se houver a mínima dúvida, não se destruirá o prédio. Não é verdade isso? Não é verdade, amigos? Quando entra em questão de vida humana, a mínima dúvida não pode existir. Tem que ter certeza de que não há nenhuma vida humana ali, porque se alguém fizer qualquer coisa com alguma dúvida se há vida humana ou não, e de fato houver vida humana, essa pessoa é criminosa, é assassina. Não pode haver dúvida no caso de vida humana. Acaso os abortistas, eu pergunto a vocês abortistas, acaso os abortistas, vocês abortistas, estão absolutamente certos quando afirmam que sem cérebro não há vida? Vocês têm absoluta certeza disso? É evidente que vocês não têm, é evidente que não. Dessa forma, o peso da possibilidade do crime de assassinato cai sobre todos vocês, sobre todos eles, sobre todos os abortistas, e não sobre os que são contra o aborto. Mas eu passo agora a mostrar como a Bíblia apresenta o grave crime dos abortistas. Pensemos agora, quando começa a vida humana? Segundo a Escritura Sagrada, quando começa a vida humana? O cérebro é imprescindível para que haja vida humana? Vamos ler a Escritura no Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, do verso 13 ao verso 16. Salmo 139, do verso 13
ao verso 16. Verso 13 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse é o Salmo 139, nós lemos aí do verso 13 ao verso 16. Bom, este texto indica que cada ser humano, sem exceção, tem sua origem em Deus. Antes que cada homem exista, já está na mente de Deus. Antes que uma pessoa exista, concretamente, na mente de Deus ela já existe. Porque nós não somos fruto do acaso, mas fruto do desígnio divino, do desígnio de Deus, segundo a Escritura Sagrada. Eu gostaria então de observar com vocês algumas palavras deste salmo, deste trecho, melhor, desses versos que nós lemos, dando a vocês o significado do dicionário Strong's, que, tirando o significado deste dicionário, que seja mais apropriado dentro do contexto aí dos versos 13 ao verso 16. Vamos olhar primeiro para o verso 13. Verso 13 nós temos o verbo formaste. Esse verbo formar-te tem o significado de criar. Criar significa que Deus criou. Teceste. Esse verbo tem um significado, evidentemente, tecer, né? Tecer. No verso 15 nós temos o verbo entretecido, que tem o significado de variegar, misturar cores. Segundo aí um grande comentarista, né? Dos Salmos, aqui é levado um passo para frente, sugere padrões de cores complexos de tecelão e bordador. Então Deus aqui mostra o progresso de Deus ali no ventre da mulher, operando ali, progredindo na construção do corpo, do corpinho do neném no ventre da mãe. O verso 16, nós temos a seguinte frase: substância ainda informe. Essa frase tem um significado de embrião. É um embrião, trata-se do embrião. Substância ainda informe. Veja bem, todas essas palavras, substância ainda informe, entretecido, teceste, formar, todas elas mostram que é Deus quem forma a criança no ventre da mãe, desde os estágios iniciais até o momento do nascimento. No novo comentário da Bíblia, o autor coloca assim: os versos 15 e 16 são um excelente sumário do desenvolvimento antinatalício, o primeiro entretecer secreto, o primeiro desenvolvimento, a formação de um esqueleto, material de carne a revestir o todo e a crescer dia a dia. Este é o comentário aí, novo comentário da Bíblia. Vejam bem, esta ação de Deus em formar a criança, evidentemente, inicia-se antes da formação completa do cérebro. Isso é evidente. A formação completa do cérebro é um estágio, né? Demora um pouco, e esta ação de Deus em formar inicia-se antes, evidentemente, antes da formação do cérebro. O salmista ele diz assim no verso 16, ouçam bem, no verso 16: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, verso 16. Vejam que ele diz que estes dias se refere ao quê? A quem? Né? Ele diz assim, evidentemente, estes dias inclui os dias, estes dias em que ele diz assim, né? Que cada um dia dele foi escrito e determinado. Estes dias incluem, evidentemente, os dias em que Deus o formou no ventre de sua mãe. É lógico. Então, não só quando ele nasceu, mas também quando ele estava no ventre da mãe. Período ali de, normalmente 9 meses. Todos aqueles dias desse período também estão incluídos aqui nesse planejamento detalhado de Deus. E ele diz também que são meus dias. Então, estes dias que Deus planejou e que incluem
os dias do ventre da mãe, ele chama de meus dias. Isso significa o quê? Que já era o salmista naquele período de formação. Já era o salmista no período de formação. Significa que no momento em que o espermatozoide, ouçam bem, fecundou o óvulo, um novo ser teve seu início imediatamente naquele momento ali. E este ser era o salmista. Logicamente, isso não aconteceu só com ele, né? É lógico que não, mas com cada ser humano. E também é lógico que já era o salmista antes que o cérebro existisse, antes que o cérebro fosse completamente formado. Assim, meus amigos, nós podemos dizer e podemos deduzir biblicamente que o cérebro não é determinante para estabelecer seu status de vida humana. A vida humana, com todas a sua dignidade e direitos, segundo as Escrituras Sagradas, já começa na fecundação do óvulo. A Bíblia mostra que tudo isso está no absoluto controle de Deus. Assim, nós podemos concluir que é crime tentar por qualquer meio a destruição desta vida, pois não é simplesmente um conglomerado de células, mas uma nova vida humana, com toda a sua dignidade, ainda que em período de formação do corpo. Tal fato independe do cérebro, meus amigos. Independe do cérebro. Mesmo que este não seja formado, como no caso dos anencéfalos, a vida humana continua a ser uma realidade e atentar contra ela é assassinato. Amigos, todos estes fatos nos levam ao ponto de afirmar, segundo a Escritura, com base na Escritura Sagrada, que a criança no ventre da mãe, desde o início da formação do seu corpo, ou seja, desde a fecundação, é digna da mesma proteção do bebê no berço. É digna da mesma proteção do bebê no berço, porque a vida tem o mesmo valor da vida do bebê no berço. A Bíblia mostra esta dignidade em vários momentos, mas eu vou lhes mostrar agora apenas o caso de João Batista, né? Abra sua Bíblia comigo aí. Vou ler só apenas um versículo com referência a João Batista. Lucas capítulo 1, verso 15. Vamos ler apenas este verso. Lucas capítulo 1, verso 15. Diz assim a Escritura, Lucas 1,15: Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Vamos ler de novo? Diz assim: Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito, já do ventre materno. Isso aqui sobre João Batista, Lucas 1,15. Essa declaração é impressionante. A Bíblia está afirmando aqui que o Espírito Santo iria atuar em João Batista desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre de sua mãe. Isso indica que no ventre não estava alguma coisa. Não estava simplesmente ali um conglomerado de células, um mero conglomerado de células, mas um ser humano com vida humana digna de vida humana. O próprio João Batista é que estava lá. O Espírito já estava atuando dele já no ventre da mãe. Sabemos que João foi assassinado. Vocês conhecem a história bíblica. João foi assassinado por Herodes. Você pode encontrar lá em Mateus 14, a partir do verso 1. Herodes assassinou João Batista. E o que nós podemos dizer? Que aquilo já foi um crime, não foi? Matar João Batista daquela forma, um inocente, foi um crime. Cortaram a cabeça de João Batista. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Matar João Batista no ventre não seria o mesmo crime? Matar João Batista no ventre não seria exatamente o mesmo crime? Não seria também assassinato? E assassinato de um inocente? Sim, meus amigos. Matá-lo no ventre seria o mesmo crime sem tirar nem pôr, porque no ventre a Bíblia diz que já era João Batista. Não era uma coisa, não era um conglomerado de células. Era João Batista. Amigos, o que posso dizer à luz destes fatos? Somente posso afirmar que todo abortista é assassino, mesmo que não seja conscientemente, mas é objetivamente
Neste caso, o subjetivo pouco importa. Objetivamente, cada abortista é assassino. E afirmo também que o Supremo Tribunal Federal, que votou a favor da morte de anencéfalos, com exceção dos 2 ministros que votaram contra, com exceção destes 2 somente, mas os 8 que votaram a favor, esses fizeram-se assassinos. O Supremo Tribunal fez-se assassino. Não há outra classificação que podemos lhes dar. Não há outra classificação que podemos dar a esta casa. Estas pessoas traíram a Deus e ao povo. As autoridades têm a obrigação, dada por Deus, de fazer justiça e proteger os mais frágeis, mas o Supremo se fez perseguidor dos inocentes anencéfalos. Tal fato é terrível, vil, sujo, horrendo. Saibam vocês que Deus os chamará à prestação de contas muito em breve, como também a todos que lutaram para que este crime fosse legalizado na pátria brasileira, para que este crime de assassinato fosse legalizado no Brasil. Ó abortistas, só posso conclamá-los ao arrependimento, a vocês abortistas, pois apesar de seus graves pecados, em Cristo há perdão até para vocês. Vocês têm lutado, vocês têm aplaudido a morte de milhões de inocentes pelo mundo afora, mas ainda há perdão para vocês. Arrependam-se e corram para Cristo. Mas se vocês não se arrependerem, saibam hoje, todo abortista que está me ouvindo, saiba hoje claramente que vocês vão ter que prestar contas ao Deus que deu a vida às crianças que vocês têm matado. Saibam disso hoje. Mas permita-me ainda uma palavra sobre o sofrimento. Os abortistas têm usado o sofrimento dos pais de anencéfalos como algo que legitima o aborto. Mas este argumento não se sustenta ante os fatos que já abordei neste estudo. Se o anencéfalo é um ser humano, nada justifica seu extermínio. Porém, desejo que reflitamos no seguinte, meus amigos. A vida é cheia de sofrimento, não é verdade? Vocês sabem disso. Todos sofremos. O caminho mais prudente não é destruirmos toda a fonte de sofrimento. Imagine se nós formos tentar fazer isso, destruir tudo que nos traz sofrimento, hein? As pessoas não iam matar apenas os bebês, iam matar outras pessoas, iam fazer de tudo, porque imagine tudo que... tentar nos livrar de tudo que nos causa sofrimento. Mas elas não iam praticar só esse crime que estão aí colocando sobre elas, mas praticar ainda outros crimes também. Mas nós entendemos que sofremos porque somos todos pecadores. Nós devemos entender isso. Não tentar evitar o sofrimento, isso é impossível, mas entendemos que sofremos, em primeiro lugar, porque todos somos pecadores. O sofrimento existe porque há pecado no mundo. Deus disse a Adão, não coma do fruto proibido, se comer morrerás. E Adão pecou, e os homens pecam, e por isso a morte, por isso o sofrimento no mundo. Assim, o sofrimento, ele é inevitável. E pessoas conscientes sabem que podem e que vão sofrer. Evitar todo o sofrimento é simplesmente impossível, meus amigos. Dessa forma, eu quero dizer que o sofrimento da mãe, eu quero dizer que aqueles que afirmam que o sofrimento da mãe é motivo para o aborto, aqueles que afirmam estão errados, absolutamente errados. Dizer que o sofrimento da mãe é motivo para aborto é algo monstruoso. Sabe por quê? Pois cria a ilusão de que é possível o desviar-se do sofrimento, mesmo que para isso seja necessário matar. Também devemos observar que Deus controla todo tipo de sofrimento, inclusive as deficiências. Para tudo Deus tem um propósito sábio e bom. É isso que a Bíblia diz. Deus disse certa vez a Moisés, isso está escrito lá em Êxodo capítulo 4, verso 11. Deus disse assim para Moisés, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Está lá em Êxodo 4, 11. Deus diz assim, eu faço todos, eu faço o mudo, eu faço o surdo, eu faço o que vê, eu faço o cego. Eu faço todos. Os homens e mulheres temente a Deus creem no que Paulo escreveu. Paulo escreveu em Romanos 8, 28 assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso anula, inclusive, um dos pontos do argumento dos abortistas, quando eles dizem que levar uma gravidez de um anencéfalo até o final é inútil.
Hoje nós ouvimos muito isso, é inútil, sofrimento inútil. Para que esse sofrimento inútil? Pois até para este sofrimento Deus tem um propósito, o que o torna útil. Deus tem um propósito até no sofrimento, o que o torna útil. Jó aprendeu esta realidade, vocês conhecem a história de Jó. Ele que era temente a Deus, também sofreu terrivelmente. Perdeu bens, perdeu sua família, perdeu tudo. Você lê lá em livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2. Perdeu tudo, perdeu bens, perdeu família. Mas depois ele pôde confessar que lucrara com este sofrimento terrível. Jó reconheceu a soberania de Deus e viu que agora conhecia mais a Deus, conhecia mais ao Senhor. Você pode ler depois Jó 42, do verso 1 ao verso 6. Portanto, se este texto chegar, e agora eu quero falar a você, se este áudio chegar, melhor dizendo, a você, mamãe, querida mãe, que está sofrendo por seu filhinho que não se desenvolveu, que não desenvolveu o seu cérebro, nem irá desenvolver, que tem essa deficiência, ele é anencéfalo, permita-me que, respeitosamente, eu lhe exorte a que não faça nenhum mal ao seu filhinho. Não ouça, minha querida mãe. Não ouça, querida mãe, os abortistas. Não ouça os abortistas. Conclamo-lhe a que gere seu filhinho, que dê a luz e deixe tudo nas mãos do Todo-Poderoso. Não toque no seu filho. Não lhe faça mal. Entregue tudo a Deus, pois só Ele tem o direito de tirar a vida do seu filho, não você. Entregue a Deus e tudo correrá como Ele quer. Não toque seu filho, mas deixe as coisas correrem como devem ser. Ou seja, a mãe não deve matar o filho, a mãe deve proteger o filho, a mãe deve amar o filho, não matá-lo. Confie em Deus, mãe. Siga o que Ele cravou aí na sua consciência. Você sabe do que eu estou falando, na sua consciência diz que você não deve fazer isso. Ou seja, não matarás. Deus diz lá em Êxodo 23, é o 6º mandamento, Êxodo 23, não matarás a nenhum ser humano, muito menos deve matar o teu filho. É isso que Deus diz em Êxodo 23, isso que Ele implantou na consciência de cada ser humano. Nós sabemos que é errado matar, é errado a mãe matar o próprio filho. Mas se você, porventura, se esse áudio chegar a alguém que já praticou aborto em algum momento da sua vida, não pense que para você não há perdão. Em Cristo há perdão, arrependa-se. Venha a Cristo, creia nele como seu Salvador e o seu pecado será lavado, purificado. Deus perdoa todo o pecado em Cristo, Filho. Não há pecado que Deus não possa perdoar pelo sangue de Jesus, o seu Filho. Mas agora eu pergunto, como uma mulher temente a Deus deve agir? Como uma verdadeira mãe deve agir? Eu pretendo ler com vocês agora o último texto da Escritura para fecharmos esse nosso assunto. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, verso 16. Vamos ler do verso 16 ao verso 23. 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 ao 23. Diz assim a Escritura Sagrada. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia, a tua serva tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher, melhor dizendo, não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse, não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E a outra diz, não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo.
Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. 1 Reis 3, do 16 ao 23. Meus amigos, esta história mostra que a verdadeira mãe preferiu sofrer a ausência de seu filho, ouça bem, que vê-lo morto. E o texto deixa claro que esta é a característica de uma genuína mãe, pois foi assim que Salomão pôde identificá-la. Nós podemos resumir então este ponto da seguinte maneira: a verdadeira mãe prefere sofrer que matar o seu filho. É assim que a Bíblia apresenta uma mãe genuína. Esta mulher sentiu no seu coração o amor por seu filho e disse: eu sofro, mas ele não morre. Eu sofro a ausência dele, mas ele continua vivo. Vejam que este é exatamente o inverso, completo inverso do argumento abortista em relação aos anencéfalos, não é verdade? Porque como é que os anencéfalos dizem? Eles dizem assim: as mães não devem sofrer, por isso deve ter a chance de interromper a gravidez, deve ter a chance de abortar. Assim, enquanto a Bíblia ensina que as genuínas mães escolhem sofrer para que seus filhos vivam, os abortistas dizem na prática que as mães devem matar seus filhos para não passarem pelo sofrimento de dar luz a um anencéfalo, a este sofrimento inútil. Então, enquanto que a Bíblia proclama o altruísmo vivificador, os abortistas proclamam o egoísmo assassino. Enquanto que a Bíblia proclama a vida, os abortistas proclamam a morte. Eu pergunto a você: em qual destes lados você está? Em qual destes lados você vai ficar? Da Bíblia ou dos abortistas? Uma mãe temente a Deus escolherá o lado da Bíblia, não dos abortistas. Se uma mãe piedosa, temente a Deus, receber o triste diagnóstico médico de anencefalia de seu bebê, como ela reagirá? Suponhamos que o médico lhe diga: agora o Supremo legalizou o aborto, legalizou a interrupção da gravidez. Você não precisa sofrer inutilmente, mãe. Aborte, mãe, aborte. Interrompa a gravidez. O neném vai morrer. É um sofrimento inútil. Ele não vai sobreviver. Aborte, interrompa a gravidez. O que a mulher temente a Deus dirá? O que a mulher temente a Deus dirá a este médico? Ela dirá: não, doutor. Não matarei meu filho. Não, doutor. Eu escolho sofrer contanto que a vida de meu filho seja preservada. Ah, doutor, como eu sofro. Como eu gostaria que ele fosse saudável. Como gostaria de que nascesse perfeito e que crescesse forte e que aprendesse a andar e a falar e que corresse em minha direção e me chamasse de mamãe. Ah, doutor, como gostaria, mas eu sei que ele logo morrerá. Sei que talvez não dure muito após nascer, mas não matarei meu filho, não assassinarei meu próprio filho, mas o protegerei, o amarei, pois mesmo doente é meu filho. Como poderia matá-lo? Não, doutor. Eu o protegerei, o amarei, até que chegue o derradeiro momento escolhido por Deus, quando então ele, o meu filho, partirá. Ah, doutor, eu confio em Deus, creio em sua soberania, sei que ele é sábio e que por mais que agora eu sofra e não compreenda por que estou passando por isso, não compreenda, mas eu ainda nele confio. Em Deus ainda me alegrarei. Ah, doutor, eu digo, a minha alma, como o salmista diz no Salmo 43, verso 5,
Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Meus amigos, aqui encerro com um clamor a Deus, que Deus tenha misericórdia desta nação, em Cristo Jesus nosso Senhor, e que você reflita neste assunto tão importante, e reflita se a verdade está do lado dos abortistas ou do lado da Sagrada Escritura. Eu acredito firmemente que se você ponderar e ouvir a Deus, e ouvir a palavra, você verá que a luz genuína está do lado da verdade, da palavra, e não dos abortistas. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, das mães, que elas não matem seus filhos, mas que elas protejam seus filhos.